Shalom Aleichem e Aleichem Shalom. Aqui é o Van. Você está na TV Tochas Acesas, no quadro Teologia na Prática, e o tema do programa de hoje é Rosa de Saron, Lírio dos Vales. Afinal de contas, quem é a Rosa de Saron e o Lírio dos Vales, né? Tão famoso aí nos hinos da igreja. Então, bora lá. Olha só, pessoal, hoje o tema do programa é quem é a Rosa de Saron e o Lírio dos Vales, porque aparece bastante nos hinos, os hinos sempre estão falando Rosa de Saron, Lírio dos Vales, e esse texto está no livro de Cantares, em algumas outras versões da Bíblia, chamado Cântico dos Cânticos, está no capítulo de número 2, no versículo de número 1, que diz assim: Eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales. Mas afinal de contas, quem é essa Rosa de Saron e esse lírio dos vales? Antes de explicar, nós temos que entender que o livro de Cantares de Salomão é uma literatura poética. E esse livro é uma poesia e não deve ser levado ao pé da letra, né? E sobre esse livro, existem 3 interpretações básicas, olha só. A primeira interpretação, que é a interpretação literal, fala do amor de um homem, tanto que esse é o livro conhecido como o livro mais romântico da Bíblia. Então, a interpretação literal fala do amor de um homem para com a mulher, sendo este homem o rei Salomão, a que escreveu este livro, falando da sua amada, a Sulamita, né? A Shulamite. Então, o Salomão aqui é o noivo e a Sulamita é a noiva. E aí ele tem toda uma história desse romantismo, nesses 8 capítulos aqui, nesses 8 capítulos, né? E nesse livro existem os diálogos, Salomão fala, a Sulamita fala, eles trocam elogios, eles trocam juras de amor e etc, certo? Então, dentro da interpretação literal, entende-se que Salomão representa o homem e a Sulamita representa a mulher, o amor do homem para com a mulher. Na segunda interpretação, que é a interpretação judaica, né? E os judeus entendem que Salomão ele é uma metáfora, ele representa aqui na realidade Deus. Então o noivo seria Deus e a Sulamita, a noiva, seria uma alegoria de Israel, representando aqui o amor de Deus pela nação de Israel. A terceira interpretação, que é a interpretação cristã, é onde nós vamos hoje fazer o estudo, compreende que Salomão seria, na realidade, uma metáfora de Jesus, do Messias, do Cristo. Enquanto a Sulamita, a noiva, né, seria aí a metáfora da igreja. Então, representaria o amor de Cristo pela sua igreja. E aí temos essa frase polêmica: eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales. Afinal de contas, quem falou isso? Foi Jesus ou foi a igreja? Ou Salomão e a Sulamita, né? Ou a mulher ou o homem? Vamos lá, ó, igreja. Esse monte de livro aqui é para fazer essa pesquisa. Nós já compreendemos o texto, né? O comentário Matthew Henry aqui da CPAD, o volume 3, que comenta isso, eu achei uma coisa interessante, tá? Antes de começar, eu já vou dizer o seguinte, já vou revelar, né? Que essa fala que atribui-se muito a Jesus, não é de Jesus, tá? Representa a mulher. Então, é a Sulamita que é a Rosa de Saron e o lírio dos vales. Tá, igreja? Então, se você está cantando hino que diz que Jesus é a Rosa de Saron, o lírio dos vales, você está equivocado. Mas não é só você que está equivocado. O comentário Matthew Henry da CPAD, né? O comentarista Matthew Henry, ele também está equivocado. Eu fiquei até surpreso, igreja, lendo esse comentário aqui, onde comenta Cantares no capítulo 2, né? Aqui na página 965. Olha o que o Matthew Henry fala, ó. Aqui, Cristo, a Rosa de Saron. A epígrafe já começa dizendo que Cristo é a Rosa de Saron. Com que Cristo se alegra em se comparar, e ele é
muito condescendente na comparação. Aquele que é filho do Altíssimo, a estrela da manhã, se chama e se reconhece como a rosa de Saron e o lírio dos vales. Aí mais embaixo ele diz assim: a rosa, pela sua beleza e fragrância, é a rainha das flores. E mais embaixo, eu não estou lendo tudo, pessoal, estou pulando. Se você tiver o comentário Matthew Henry, você pode ler tudo. Ele é um lírio pela brancura, um lírio dos vales pela doçura, pois aquele aos quais assim chamamos emite um forte aroma. Ele é o lírio dos vales ou dos lugares baixos, na sua humilhação, exposto às ofensas. As almas humildes veem ao máximo a beleza. Aí mais embaixo, ele é um lírio. Ele é a rosa. O lírio, não há ninguém além dele. Qualquer excelência que haja em Cristo será uma excelência que estará nele de forma singular, no grau mais elevado, né? Então você vê que o Matthew Henry, ele diz que Cristo é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Mas será que é mesmo, né, igreja? Mas será que é? Olha só que coisa bem interessante. Uma coisa que me chamou aqui a atenção do comentário do Matthew Henry é que ele diz que a rosa de Saron é a rainha, a rosa, né? A rainha das flores. Só que nós temos um problema. Qual é o problema? Olha só. Eu vou pedir aqui para a produção colocar uma imagem aqui, né? Enquanto a produção coloca essa imagem, eu vou ler o texto aqui. Antes de colocar, eu vou ler o texto aqui na Bíblia hebraica, porque esse texto vem do hebraico, no livro de Cantares. Pessoal, olha só o que está escrito no livro de Cantares, no capítulo 2, no verso 1. Diz assim, a produção vai colocar a imagem aí e vocês vão ver. Ani Havat Seleti Hasharon Shoshanati Hamakim. Olha só, pessoal, na imagem que vocês estão vendo, né? Você vai ver que tem o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Se vocês perceberam, o número 1 e 2, eles estão invertidos do número 3 e 4. Isso acontece porque eu coloquei na sequência que se lê o texto, né? O hebraico, ele lê ao contrário do grego aí e do latim. Então, na primeira linha, na linha número 1, você tem aí o texto em hebraico, tá? Na linha número 2, você tem o texto em aramaico. Na linha número 3, você tem um texto em grego. E na linha número 4, você tem um texto em latim. Olha só que interessante. Então, na linha número 1, vocês vão ver que eu pintei aí uma palavra de vermelho e uma de verde, tá? Então, essa palavra vermelho aí, na linha número 1, é a palavra Havat Seleti, que é traduzido por rosa, né? Então, primeiro tem Ani, Havat Seleti e Hasharon, que quer dizer Saron. E a verde é a palavra Shoshanat, Hamakim, né? Shoshanat, que está escrito aí em verde, né, pessoal? Agora, presta atenção. Olha só que curioso. O aramaico, ele traduziu, né, do hebraico para o aramaico, ele traduziu da seguinte forma: Air, Shoshanat, Sharuena, Shoshanat, Unka. E ali, pessoal, ele traduziu, você vê que tem uma linha também vermelha no aramaico, eu queria demonstrar para você, que foi a palavra Havat Seleti, que nas nossas Bíblias é traduzido por rosa, foi traduzido aqui no aramaico por Shoshanat. E a verde, né, lá em cima no número 1, que está Shoshanat, foi traduzido também por Shoshanat. Então, o aramaico, ele traduziu tanto a palavra rosa, Havat Seleti, por Shoshanat, quanto a palavra Shoshanat, que era lírio, né, também por Shoshanat, demonstrando que essas duas palavras é praticamente sinônimos. Olha só. Na linha número 3, nós temos o grego, né?
ego, antus, tou, pediou, crinon, tom, cailou, cai, coiladon, né? Coiladon. Então você vai ver aí que no grego também tem um nome vermelho, que é a palavra Havatzelet, foi traduzida para o grego como flor. E a palavra Shoshanat foi traduzido para o grego como crinon. E já no latim, egus florus campi et lilium convallium, né? A palavra Havatzelet foi traduzido aí para o latim como a palavra flor, não como rosa. E anthos, aqui do grego, no número 3, também quer dizer flor, né? O latim simplesmente copiou aí o grego. Então você vê uma coisa curiosa, bem interessante, né? Que você não tem assim, bem curiosa, bem interessante, pessoal, que é esse problema aí que o Matthew Henry falou que a rosa é a rainha de todas as flores. Só que eu vou te contar um segredo, né? Produção, traz aqui para mim, eu vou te contar um segredo. A rosa de Saron não é uma rosa. Olha que coisa interessante, né? Então a rosa de Saron não é uma rosa. Como assim a rosa de Saron não é uma rosa? Olha, pessoal, da mesma forma que aquela planta, copo de leite, não é um copo de leite, tá? Da mesma forma que o dragão de Komodo não é um dragão. O dragão voador é só uma lagartixa, um largato. Entendeu? Então, a tradução rosa de Saron não é uma tradução literal, tá, pessoal? Então, a palavra hebraica Havatzelet, ela foi traduzida para o aramaico, como vocês viram, como Shoshanat, que é lírio. E foi traduzida também para o grego como anthos, que é flor, e para o latim, que é flor. Olha só, então, no grego e no latim ficou a flor, né, de Saron. O latim ainda colocou a flor do campo e etc. Na Bíblia, pessoal, que eu tenho aqui, a Bíblia arqueológica, se você tiver a Bíblia arqueológica vai te dar a seguinte explicação, né, no livro de Cântico dos Cânticos, na página de número 1037. Aqui vai falar sobre flores. Aí tem uma nota que diz assim: a flor ou rosa de Saron já foi identificada de várias maneiras, como o narciso, a anêmona e até mesmo a tulipa vermelha. O lírio dos vales já foi equiparado à camomila, ao botão de ouro, a várias espécies de lírio, ao narciso, à abroteia, ao lótus. No antigo Israel, as flores serviam principalmente a propósitos ornamentais, e é provável que o escritor do Cântico dos Cânticos tivesse em mente a beleza delas. A identificação precisa das flores seria útil, porém não é essencial para a interpretação do texto, né? E olha só que coisa interessante aí, né? Mas uma coisa bem interessante, eu vou colocar a imagem número 2. Nessa imagem aí você vai ver na barra aí, no pé da imagem, a palavra rosa escrita em vermelho e a palavra lírio do lado escrito em amarelo, tá, pessoal? Lá no topo da imagem você tem a palavra lá grega, né? Grega não, perdão, hebraica, em vermelho, Havatzelet, em amarelo, Shoshanat. Tá, pessoal? E olha só, a tradução de Havatzelet eu consultei e do lado você vai ter os vários dicionários que eu consultei, tá? Aí eu resolvi fazer um rankingzinho para saber qual é a palavra mais traduzida nos dicionários. E uma coisa interessante é que Havatzelet, que na Almeida Revista Corrigida é traduzido por rosa, o dicionário coloca em primeiro lugar a palavra narciso. Então você depois dá um Google aí, escreve narciso, planta e você vai ver. Em segundo lugar, lírio. Então a rosa de Saron pode ser o lírio de Saron também. Açafrão, asfodelo, anêmona e várias outras plantas. Por isso que eu coloquei 3 pontinhos, porque tinha mais. No lado do lírio, você vai ver lírio, né? Shoshanat, lírio, lótus, rosa, né? Até Shoshanat pode ser Shoshana, significa rosa em hebraico, vem de Shoshan.
Então você vai ver que não existe assim, como é que eu poderia dizer? As palavras na Bíblia, animais ou plantas, são bem genéricos, não dá para levar ao pé da letra, tá, pessoal? Vai depender muito do texto e pode uma mesma palavra, né, significar plantas completamente diferentes, tá? Então, rosa de Saron pode ser lírio de Saron, não tem problema, né? Como você viu aí, os dicionários, eles podem traduzir a rosa de Saron como sendo o lírio, tá? Então, a rosa de Saron não é literalmente uma rosa, talvez o equívoco do Matthew Henry. Agora, o capítulo número 1 e o versículo número 2 é interessante porque o Matthew Henry, ele disse assim, ó, o versículo 2 ele comentando, com que ele se alegra em comparar-se à sua igreja. Ela é como um lírio, ela mesma é um lírio, ela é como um lírio. Não é interessante porque o Matthew Henry, ele disse que o lírio é Jesus. Aí depois no versículo 2 do capítulo 2, ele diz, né, que o lírio é a igreja, né? E eu até esqueci de ler, mas eu vou ler assim, ó. Veja só, o versículo 2 diz, qual lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Então você vai ver que no versículo 2, Salomão já está dizendo que o lírio é a sua amada. Então o Matthew Henry, ele foi meio assim, confuso, né? Ele interpretou o versículo 1 sendo Jesus e o versículo 2 sendo a igreja, tá, pessoal? Mas não tem problema. O outro comentarista que eu consultei aqui, olha só ele aqui, é o Beacon, tá, pessoal? O Beacon. E uma coisa interessante aqui do Beacon, né? Nós vamos ler o volume 3 também, da CPAD também, pessoal. Volume 3 do comentário Beacon. Olha como você vê estudar uma palavra na Bíblia, como é complicado. Na página aqui, 483, né? Do comentário aqui de Cantares, tem a seguinte explicação. Em Cantares, capítulo 2, versículo 1, a jovem, olha só, o Beacon discordou do Matthew Henry, né? A jovem se identifica com um estilo de vida mais simples do que estar na corte do rei. Eu sou, né, entre aspas, somente uma rosa. Ele colocou entre aspas, hebraico açafrão, de Saron, um lírio dos vales. Então você vê que o Beacon, ele demonstra que a fala eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales é da mulher, da sulamita. Mas o nobre pretendente apaixonado responde, se você é apenas um lírio, como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre as jovens solteiras. A interpretação do Beacon. Agora o Beacon, pessoal, olha só, na próxima página, na página 484, olha o que o Beacon escreveu aqui. Eu achei um negócio muito assim, uma passada de pano, né, que o Beacon deu. Ó. As interpretações alegóricas antigas atribuíram a palavra de Cantares, capítulo 2, versículo 1, ao amado. E assim elas se aplicam ao Senhor. Nesse contexto, o versículo foi a inspiração para as músicas evangélicas. Jesus é a rosa de Saron e o lírio dos vales. O que é que o Beacon fez, né? Olha o que o Beacon fez, pessoal. Né? O Beacon, ele interpreta aqui que a rosa de Saron e o lírio dos vales é a jovem. Ele diz aqui que o jovem apaixonado a compara, só que ele disse aqui, ó, na próxima página, que a igreja acabou entendendo, né, equivocadamente, que era o amado, que era Jesus. Então, agora é Jesus. Né? Isso aqui, para mim, não fez sentido, né? Ele desfez tudo o que ele havia dito, dizendo assim, ó, eles entenderam, né, a interpretação antiga, atribuir a Jesus, quer dizer, eles foram equivocados em entender que a rosa de Saron era Jesus, mas já que o hino está tudo rosa de Saron, beleza, é isso aí mesmo. Né? É como se você dissesse aqui que ó, o Van é um cara loiro, dos olhos azuis, né? E todo mundo acreditasse e depois você descobrisse que não. O Van não é loiro não, ele é moreno dos olhos castanhos. Não, mas a gente já acredita que ele é loiro dos olhos azuis, vamos continuar ensinando que ele é loiro dos olhos azuis, né? Ô, Beacon, o que você fez, meu amigo?
E esse é um dos comentários que eu mais gosto, né? O Bica. É um dos meus comentários favoritos, tá? Porque ele é um comentário bem simples. Às vezes os outros comentários comentam os blocos e ele comenta versículo por versículo. Mas dessa vez o Bica deu uma farrapada, né? Ele quis agradar os irmãos, mas... E o outro comentário, pessoal, que eu pesquisei aqui, o volume 3 do comentário, né? Dos livros poéticos, volume 3 aqui, do Wisber, né? Vamos ver o que o Wisber vai comentar, né? Será que o Wisber vai fazer igual o Matthew Henry? Ele vai fazer que nem o Bica, né? Vamos lá. Olha só, pessoal. Na página 517, olha o que o Wisber escreveu. Mas então, ela volta a se rebaixar, pois se compara a uma rosa comum de Saron e a um simples lírio do campo, né? Dos campos. Então você vê aqui que meu Deus, já me perdi. O Wisber, né? O comentário Wisber, ele diz que a mulher se compara a uma rosa de Saron, se rebaixando a um simples lírio dos campos, pessoal. Pessoal, esse negócio de rosa de Saron e lírio dos campos eram plantas ali silvestres que nasciam ali no meio, entre aspas, digamos assim, no meio do mato. Eram plantas que não tinham em si um grande valor. Lembra que Jesus, né, fala, né, que nem Salomão se vestiu tão lindo, ele comparando aquelas plantinhas que os agricultores simplesmente, quando iam plantar, cortava, jogava no fogo e não tinha importância. Então, quando a jovem se compara a uma rosa de Saron e a um lírio do campo, ela está se inferiorizando. É o que o Wisber diz aqui, tá? E aí o Wisber diz que o rei responde usando a imagem do lírio e comparando com a flor do meio dos espinhos. Então, ela responde o comparando a uma bela macieira do bosque, né? Então o rei ali no versículo 2 do capítulo 2 compara a jovem sulamita, né, como um lírio entre os espinhos. Os espinhos são as belas filhas de Jerusalém. Pessoal, também, voltando aqui, né, eu também, pessoal, pesquisei nas Bíblias. Existem Bíblias, a próxima imagem aí, vamos mostrar a próxima imagem. Existem Bíblias, pessoal, que divide, assim como existe Bíblia com epígrafe e Bíblia sem epígrafe, existem algumas Bíblias, como você está vendo na imagem, que divide a fala do homem e a fala da mulher e a fala dos demais personagens do livro. Olha só. Tanto a Bíblia Aara, né, Almeida, revista e atualizada, que eu não coloquei na imagem porque é igual a NAA, a Nova Almeida atualizada. Você vai ver que na Nova Almeida atualizada, a fala, eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales, é atribuído à esposa. Olha só, a epígrafe diz assim, a esposa. Agora, na NTHL, eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales, é atribuído, pessoal, olha só, a ela, né? Diz ela, entre aspas, diz, né? Na NVT, a rosa de Saron e o lírio dos vales, né? Na NVT ainda diz assim, eu sou a flor que nasce na planície de Saron, né? Parece que a NVT copiou ali da Septuaginta e do latim, né? O lírio que cresce nos vales. Então diz que é a amada, a NVT diz que é a amada que fala isso. A Bíblia Teb, né? Diz que quem diz que é a rosa de Saron, a Teb traduziu por Narciso da planície, diz que é ela que fala, eu sou um narciso da planície, um lírio dos vales. E a Bíblia de Genebra, ela diz que quem fala, eu sou a rosa de Saron, um lírio dos vales, é a esposa. E a Bíblia judaica completa, pessoal, que é a BJC, diz que quem fala é ela, né? Eu sou apenas uma rosa de Sharon. Sou um lírio dos vales, sou um lírio dos vales. E a Bíblia hebraica da editora Sefer, né, diz que quem fala é Israel que representa a mulher, que diz assim, eu sou a rosa de Sharon, o lírio dos vales. Olha que interessante, pessoal, né? Então você vai ver que as Bíblias que tem, né, voltando aqui para mim, né, produção? Você vai ver que a Bíblia que tem o diálogo
entre o homem e a mulher, sempre refere-se a essa frase para a mulher. Então você vê que até agora o Matthew Henry está perdendo, né? E eu também tenho essa outra Bíblia aqui em hebraico, pessoal, da Sociedade Bíblica de Israel. E eu vou colocar aí uma imagem aí, a produção vai colocar a imagem. E essa Bíblia aqui é interessante que ela também é comentada, né? Você está vendo aí a imagem, uma foto da Bíblia, tá? Tá vendo aí uma seta em verde. E você vai ver o texto em hebraico e você vai ver um texto aí verde assim circulando, tá? E esse texto é interessante porque também nessa Bíblia tem a fala, tanto do homem quanto da mulher. E a fala de eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales, né? Ani, Havat Selet Hasharon, Shoshanat Hamakim. Você vai ver que ali está Arruvá, né? Quem sabe hebraico vai perceber que é Arruvá que está dentro do círculo verde. Arruvá, pessoal, significa amada. Então você vê que também essa Bíblia em hebraico, ela diz que essa fala é da amada. E aí no círculo vermelho que eu coloquei está a palavra Ahuv, que quer dizer o amado, né? O amado, né? Que Shoshaná ben Hahorim que Rayatai ben Rabanot, né? Então o amado, ele fala que assim como um lírio entre os espinhos, é sua amada entre as filhas, né? As filhas de Jerusalém. E pessoal, olha só, eu peguei ali e coloquei uma setinha e tem aí uma demarcação, olha. Que é um comentário embaixo. Esse é um comentário do versículo 2 do verso 1. Então, um beit 1 aí. E nesse comentário, né, aparece a palavra Haberorá Hatseirá, que quer dizer assim, a jovem. E a tradução de mais ou menos assim, pessoal. Ó, a jovem se compara às flores silvestres que florescem nos campos, né? Provavelmente não está acostumada com a riqueza e o resplendor que floresce nos campos, porque provavelmente não está acostumada com a riqueza e o esplendor de Jerusalém. Aí o resto do comentário é só um comentário geográfico, né? Hasharon e etc, etc. Saron vai dizer onde fica aí a planície de Saron, né? Certo, pessoal? Então você vai ver que aí nosso comentário hebraico, ele diz que a rosa de Saron é a esposa, tá? Pessoal, agora voltando aqui para mim, né? Nessa Bíblia aqui, no seu comentário diz que a rosa de Saron é a Ruvá, é a amada. E olha só, aqui, né? Também eu pesquisei em Bíblias de estudo. Se você tiver a Bíblia de estudo pentecostal, olha só, na Bíblia pentecostal, de estudo pentecostal da CPAD, na página 984, na nota de rodapé, diz o seguinte: aqui fala a donzela sulamita. Ela se compara às flores simples do campo. Não está acostumada com a aristocracia de Jerusalém. Saron é uma planície litorânea, imediatamente ao sul do Monte Carmelo. Então você vai ver que a Bíblia de estudo pentecostal diz que a rosa de Saron, né, no comentário aí de Cantares, é a sulamita. A Bíblia de Genebra diz o seguinte, na Bíblia de Genebra da Sociedade Bíblica do Brasil, na página 870, diz assim: a jovem, a mulher descreve-se como uma flor exuberante, uma indicação de sua beleza e delicadeza. Olha só, pessoal. A Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus, na página 1090, né, do comentário, ele diz assim: a palavra hebraica lírio ou anêmona deriva do egípcio. Aí ele vai dizer SHN, ou lotus, nome frequentemente dado às mulheres. Aqui seria o caso para a esposa de Salomão. Saron em hebraico, né, Sharon, é uma planície litorânea ao sul do Monte Carmelo, tá, pessoal? E olha só, no Dicionário Internacional de Teologia da editora Vida Nova, na página 419, onde ele explica, né, sobre a palavra Havat Selet, que é traduzido por rosa de Saron, tem o seguinte comentário: em Cantares de Salomão, emprega-se lírio em referência à noiva,
ela é um lírio dos vales, um lírio entre os espinhos. Certo, pessoal? Então, por que será que os poetas, os intérpretes antigos, eles acabaram confundindo aí o eu sou, a rosa de Saron? Simplesmente, eu tenho uma teoria, essa teoria é minha, né? Porque na Bíblia, geralmente a palavra eu sou, quem falou foi Deus, né? Deus falou a Moisés, eu sou o que sou. E Jesus também disse, antes de Abraão, eu sou. Então, os poetas, eles acabaram confundindo este eu sou de Deus e esse eu sou de Jesus com a Sulamita falando eu sou a rosa. Só que, pessoal, olha só, lá no hebraico não se usa o verbo ser e estar no presente. Então lá no hebraico ela não diz eu sou a rosa, ela diz eu a rosa, né? Ani havat selet hasharon, eu rosa. Enquanto Deus fala para Moisés Yerie asher Yerie, que significa serei o que serei, que é traduzido também por eu sou o que sou. Então, gramaticalmente é diferente. Então, provavelmente foi isso aí que os poetas, os teólogos antigos se confundiram, como o Beacon mesmo fala, né? Eles se confundiram, mas agora Jesus é a rosa de Saron. Eu não concordo com o Beacon, apesar de gostar muito do comentário dele. Então, só até aqui. Shalom Aleichem e Aleichem Shalom. Aqui é o Van. Lehitraut. Dá o like.